Tinha um lugar próprio pra você já, né? Deus tinha algo. Eu creio que é por causa do chamado. Lembra que ele falou chamado? Então, não que Deus não esteja na congregação, porque ele está. Sim. Mas para não criar o bloqueio naquilo que hoje eu vivo, Sim. ele preferiu se guardar ali para não criar, né, as estruturas de sofismas que a gente tem hoje do ministério. É uma sensação, né, de medo, de insegurança. Meus Parece amigos que- iam de boa, assim, como se fosse normal. Não, vamos lá visitar. E eu já tinha esse... Eu creio que esse bloqueio era de Deus, né? Pra não deixar Também isso creio. contaminar, né? Creio. Eu creio que é como aquela história do chamado do William Branham, né? Que desde o ventre já tem muita manifestação sobrenatural e Deus manifesta-se para ele, fala, né? Não toca, não beba, não fuma, porque eu tenho uma obra, um chamado para você e tal. E no tempo certo, Deus manifestou. Foi um profeta, o maior profeta, assim, do século XX. Então eu creio que Deus faz isso. Como ele fez na sua vida, eu creio que foi Deus que já guardava ali, né? Só que eu cheguei a ir pra um lado ruim, beber, Não, eu também, tá. esse lado aí, não cheguei. E é lindo isso aí, né? Quando Deus preserva esses homens, né? Tem uns que Deus preserva, não vê. Sabe também, né, que se entrasse, não tinha volta. Eu acredito nisso também, que a misericórdia de Deus, né, sobre aqueles que ele chama, ele guarda por propósito dele, né? É graça, não tem nada a ver conosco, tem a ver com o chamado dele, né? Como eu costumo dizer em Jeremias 1, fala, né, que antes que eu te formasse no ventre da mãe, eu te conheci. Ou seja, na eternidade, Deus lá já chamou Jeremias, já projetou Jeremias e só esperou o momento certo para colocar ele no ventre e chamar ele e revelar o plano dele. Creio que é assim também na minha, na sua vida, na vida de todo aquele que tem um chamado de Deus, né? Sim, Deus guarda e se manifesta, né? preserva a gente. E que nem você falou, não tem a ver com nós, né? É a graça É dele. a isso aí. graça, é a graça. Mas como que você conheceu Jesus, profeta? Então, eu conheci Jesus, eu ouvi falar de Jesus na congregação, né? Que meus tios, tem uma parte dos parentes da minha mãe, que são congregação. E eu fui pra lá e orava de joelho 2, 3 horas, que é o costume deles. Só que eu nunca tinha sentido Deus. Porque lá Os acho que caras tacavam você de joelho 2 horas. Só. E orava, assim, só que eu não sentia nada pra mim. Deus, tipo assim, eu olhava eles falar em línguas, tal, se mover, daquele jeito que eles se movem, né? Só que pra mim não fazia sentido. Eu falava, mas eles estão sentindo o quê, cara? Que Deus é esse que fala com eles, que não fala comigo? Aí meu primo do meu lado sentia, tremia, chorava, e eu me rasgava e orava e buscava. Tem alguma coisa errada? Acho que deve ser emoção, não é possível, né? Aí eu comecei já a ficar cético, porque você fica buscando e tal. Aí passou o tempo, me desviei, né? Me afastei mesmo e fui fazer capoeira, fui querer fazer a minha vida. Aí aconteceu que entrei na capoeira, aí o senhor fez uma obra maravilhosa de abrir uma porta pra mim numa faculdade, né? O senhor me deu um curso de graça, e lá eu fui pras drogas também, pra você ver. Quando dá muito doce pra criança, né? Você não usa, né? Aí o senhor me deu, mas eu creio que foi ele se mostrando que era real. Que a minha irmã, a gente tava numa vida bem difícil, e houve uma profecia dessa minha tia, que a gente morava numa casa bem complicada, uma casa de tábua, tinha 14 pessoas numa casa só, imagina, um quarto menor que esse aqui, 14 pessoas. Nossa. E a minha tia estava na oração lá, na congregação, hoje ela descansa já no Senhor, ela teve uma visão, e a visão falava assim, essa família, eu escolhi, eu vou tirar eles daqui, eles vão morar numa casa que tem telhado, e depois dessa casa que tem telhado, eles vão pro sobrado. E nesse sobrado eu vou fazer uma grande obra. Aí ele entregou essa palavra pra minha mãe, todo mundo muda, e minha mãe falou, você é louca, você tá ficando doido, como isso vai acontecer? Nem que se, né, como vai acontecer? Não deu 2 anos, a palavra se cumpriu. Sobrenatural. Umas pessoas que trabalham com assistência social foi lá, construiu a casa. E na palavra falou assim, vai construir esse lugar, vai dar uma briga e vocês não vão ficar. Construiu o local, porque era de herança lá da minha avó, deu uma briga com os parentes, a gente não ficou. Meu avô faleceu, aí não tinha que tomar conta da casa dele, né? Que meu avô tinha bastante condições financeiras, tinha umas 4 casas. Aí o filho ficou com uma e essa a gente ficou tomando conta. Casa de telhado. Aí vendeu a casa, na hora que vendeu a casa, comprou o sobrado, que hoje a família mora. Só que nessa casa aqui, Deus começou a chamar minha irmã pela Renascer. Ela começava a assistir os programas da Bispa Sônia, e aquela palavra, né, de motivação, de inspiração, de novidades de vida começou a tocar o coração dela. Só que ali, pra você ver, diferente, né? Eu na congregação não senti nada. E minha irmã, ouvindo na Renascer, já começou a sentir. Só que mesmo assim eu fiquei meio, falei, você tá doido? Aí eu fui pra Assembleia, com 17. Aí o pastor pregou a salvação, só que assim, você sabe como é que é, né? Dependendo das assembleias, não te dá muito ensino sobre a questão do Espírito Santo. Aí ali ele tocou minha vida, que eu comecei a tremer e a chorar. Falei, por que eu tô tremendo e chorando? E eu fui pra frente, aceitei Jesus tremendo e chorando e fiquei naquela sensação. Família meio que só minha irmã ouvindo, quando eu cheguei em casa, que eu falei que tinha aceitado Jesus, todo mundo se virou. Porque todo mundo bebia, sabava, fazer, né? Então, todo mundo se virou contra mim. Todo mundo. Aí eu não consegui perseverar, né? Ser uma base.
Aí eu afastei. Aí afastei mesmo. Aí com os 17 eu fui realmente pra beber, amizade, namorar. Aí aos 21 só abri a faculdade, conheci as drogas, né? Aí com 24 o Senhor me chamou na Renascer. Quando eu entrei lá, eu falei assim, na igreja. Os caras de bermuda, de boné, batendo palma. Aqui. Nenhum lugar tava bom pra você. Não, porque... É que assim, eu entendo o que você quer dizer. Que você falou, lá na congregação o povo sentia Deus, mas você não sentia. Foi pra outro, não sentia. Né? Aí chegou aí, né? Tinha um lugar próprio pra você já, né? Deus tinha algo. Eu creio que é por causa do chamado. Lembra que a gente falou chamado? Então, não que Deus não esteja na congregação, porque Ele está. Sim. Mas para não criar o bloqueio naquilo que hoje eu vivo, Sim. Ele preferiu se guardar ali para não criar, né, as estruturas de sofismas que a gente tem hoje do ministério. Porque às vezes você pega uma referência, uma experiência ali com Deus, aí você vai trazer toda aquela roupagem e vai acreditar que Deus só se manifesta assim. Então eu entendi esse tempo de Deus Sim. justamente pro público que eu atinjo hoje, né? Que é bem diferente, né? Sim. A voz profética que o Senhor me deu não é voltada muito pro pessoal pentecostal, né? É mais voltado pro pessoal dessas comunidades e tal. Você quer renascer, seria uma comunidade, né? Lá em 2008, 2009. E aí eu entendi isso. Falei, o Senhor me guardou das estruturas, porque eu ia construir barreiras na minha mente e não ia conseguir entender o chamado de Deus na minha vida. É verdade. Aí na Renascer lá, Deus me pegou. Ali Deus me pegou. Aí o fogo caiu mesmo. Coração disparou. Rapaz, aí eu fiquei preto, cara, porque foi muito fogo, cara. Muito fogo. Muito fogo. Foi sobrenatural. Sobrenatural. Batizaram com o Espírito Santo com fogo mesmo. No mesmo dia. Assim, eu gosto de contar esse testemunho porque Deus, ele... No meu ministério eu faço muito ato profético, né? Direcionado pelo Espírito Santo. Quando eu tava esse vazio por dentro, a gente busca um motivo de existência, busca uma alegria. E eu vendo a minha irmã na igreja e vendo a alegria que ela tinha e as promessas assim, só que eu não entendia que era promessas, né? Portas para ela se abrindo, porque era tudo lascado, né? Tudo cheio de guerra, batalha espiritual, e não entende que é o demônio que fecha a porta, que tal. Então a gente vai no natural, né? A gente começa a olhar assim a vida da pessoa, como é que ela entrou nessa faculdade? Poxa, não era para ela ter entrado, porque tinha que desistir 15 pessoas. Eu ainda brinquei com ela, que eu fui ver, né, a resposta. Falei, olha, você só entra se seu Deus existir, porque 15 pessoas tem que desistir. Ela falou, mas eu vou entrar, porque ele falou que eu vou entrar. E desistiu. E ela entrou como se fosse uma federal. Aí eu falei, tem uma coisa estranha aí, né? E aí eu fiz aí eu comecei a ir, aí chegou um dia que a gente... Tem a Marcha para Jesus, já ouviu falar? Já. Essa marcha. Eu fui em 2, né? Nessa primeira, normalmente o pessoal, os pastores falam assim, faz 10 pedidos, não, que depois a gente entende, né? Que Deus tá ali ganhando você e tal, a sua inocência, então ele vai trabalhar. E faz 10 pedidos e marcha em cima. Anda, tomando posse desses pedidos, porque Deus é pai e tal. Eu falei assim, eu quero uma namorada, eu quero casar, eu quero isso, quero aquilo. E comecei a colocar os pedidos assim, tipo, o Léo. Você falou, você, pô, é doido. Mas eu coloquei e comecei a caminhar na marcha. Mó solzão naquela marcha, caminhando. Pronto, na hora que eu vi os pedidos assim, tava desfarelado no pé. Acabou, domingo eu fui dormir, segunda-feira eu tinha que procurar emprego. Só que eu não consegui dormir de domingo para segunda, irmão. Não consegui dormir. Pela primeira vez assim, eu senti algo estranho. Eu falei, estranho? Nunca tinha sentido Deus na minha vida da forma que, né, senti. Aí eu falei assim, será que Deus tá me chamando? Será que ele quer que eu me batize? Tinha uma semana que eu tava indo pra igreja e tava lendo um livro que foi o Acabana, que começou a despertar essa visão de um Deus mais próximo, né? Que muita gente fala desse livro, fala mal, né? Muito teólogo, não sei se já viu, fala muito mal desse livro. Mas tem uma questão ali muito interessante, que é de cura interior e a paternidade de Deus. Se você lê ele com essa perspectiva, você vai ver que vai falar da cura interior e de Deus como um pai, que cura, né? Então, para mim, aquilo era algo muito extraordinário. Porque até então, o Deus que eu tinha era um Deus distante, que não tá nem aí pra ninguém. E eu citar, para mim, não estaria, né? Porque muita gente tinha muitas coisas, a gente não tinha nada, irmão. E naquela noite eu ajoelhei. Quando eu ajoelhei, não vou falar que eu senti algo, mas eu percebi que a oração foi diferente, assim. Eu falei assim, Senhor, você quer que eu me batize? Me dê um sinal. Parecia que alguém estava ouvindo a oração. A percepção disso. Eu falei, nossa, só que eu não consegui dormir também. Acordo de manhã, minha irmã acorda, ela fala, eu tive um sonho. Aí eu, que sonho? Varão, dos 10 pedidos, ela revelou 7. Meu Deus. E Deus mostrou assim, tinha um ser verde e um ser branco. O ser branco estava com os pedidos numa bola de cristal
E o ser verde queria tirar a flecha dos pedidos dentro da bola de cristal. Ou seja, é uma guerra espiritual. Sim. Que o anjo tava com os pedidos e os demônios queriam. Então ela revelou 7. Eu falei assim, o que eu pensei? É o sinal. Deus quer que eu me batize. Lembra que eu falei na madrugada? Se o Senhor quer. E na igreja tá batendo uma campanha. Recebi a poderosa revelação de Deus. Escada de Jacó. Cheguei na igreja. Vi a igreja com fumaça. Nunca tinha visto fumaça na minha vida assim. Eu falei, será que a igreja tá pegando fogo, cara? Ih, acabou que a igreja pegou fogo. Sinal da glória de Deus. E depois eu fui entender. Falei, eu até perguntei, mãe, você tá vendo fumaça? Ela, tô vendo não. Eu falei, ixi. Eu já vi também. Já viu fumaça falando? E aí o pastor pregou, não vou me lembrar o que o pastor pregou. Só teve uma parte que ele falou assim, você que quer algo de Deus, se ajoelha e ora. Eu falei, tá bom, vou me ajoelhar. Ajoelhei, minha mãe ajoelhou desse lado, na época eu ainda era solteiro. Na hora que eu fui falar, varão, veio um fogo no meu interior. Um vulcão assim, eu falei assim, vou morrer. Pensei, é um ataque cardíaco isso aqui, né? Nunca tinha sentido isso. Fui falar com a minha mãe, quando eu fui falar com a minha mãe, saiu língua. Nossa. E eu não consegui falar em português. Com Deus no céu, pelos meus filhos, eu não conseguia falar em português. E eu comecei a ficar desesperado. Porque você não tem base, você não tem conhecimento, não tem instrução daquilo que está acontecendo. Forte. E aí, eu sinto a presença do Senhor falando isso. Aí o pastor falou assim, a ideia, você que sentiu Deus, ou sentiu alguma coisa no seu coração, vem à frente. O que eu raciocinei? Ele vai tirar isso de mim, pô, isso aqui deve ser alguma coisa estranha. Pra quê, irmão? Na hora que eu cheguei perto do altar, ele colocou a mão em mim, ficou 100 vezes mais forte aquilo. Ficou mais fogo ainda. Parecia que eu tava no campo radioativo. Falei, eu vou desentregar, cara, que não vou aguentar. E não aguentei, caí, puff. Eu não acreditava que esse negócio de cair pra trás, cair pra frente, não acreditava em nada disso. Mas como se fosse uma leve onda bateu em mim assim, mas eu não tinha forças pra resistir à onda. Bem leve, sabe, uma brisa. Na hora que ele tocou em mim assim, caí e fiquei lá 1 hora falando em línguas. A luz da igreja apagou, aí o Senhor falou comigo. Eu ouvi a voz do Senhor no meu coração. E aí? Seu orgulhoso, seu prepotente, seu arrogante, seu soberbo. Porque eu tinha acabado de fazer a faculdade e sair lá com a mente conhecedor de tudo. Sim. Meu cunhado foi me evangelizar, isso até é uma coisa assim que Deus trabalhou muito no meu coração sobre ele, né? Que isso foi uma coisa muito, muito séria. Ele foi me evangelizar, só que ele não tinha um conhecimento para debater comigo, que eu virei darwinista, cara. Nossa. E eu destruí ele. Destruí ele. Com todas as... Destruí ele. Ele saiu triste, assim, murcho, sabe? Por isso que tem que se preparar. Às vezes você vai pegar umas pessoas assim pra você falar de Jesus, falar... Se você não tiver base, mas depois Deus me deu uma invertida. Dando que vocês plantam, você fica sem colher, né? E aí, ele falou, e aí, se eu quiser matar você agora, eu mato. Seu coração tá na minha mão. Deus falou comigo. E o coração disparado. Tá na minha mão. Você não é nada. E eu vi o altar e ele falava, isso que eu chamei você pra ser. E na minha mente, não, mas eu vou ser empresário. Eu acabei de fazer a faculdade de gestão, quero ser empresário. E ele, não. Aqui é o teu lugar. Pra isso que eu te projetei, pra isso que eu te chamei. Aí eu falei, mas como? Eu não tenho curso, eu não sou... Meu pai não é pastor, minha mãe não é pastora, eu não tenho nada de igreja. Como é que... Não tem a ver comigo isso não. Eu sou tímido. Eu não quero isso pra minha vida. E eu era tímido, introvertido. Eu falei, não. E o fogo continuou, varão. Continuou, acho que 1 hora, 1h30. Levantei bêbado. Pra quem não acredita na embriaguez do espírito, é verdade. Mas eu fiquei bêbado na rua, no mundo, hein? E muito bêbado. Mas muito bêbado. Tudo ficou... Eu levantei, tentando falar em português, não conseguia. Tudo ficou em câmera lenta. Tudo. Ficou assim, eu falei, uau, cara. Eu falei, nossa, já usei coisa no mundo, mas desse jeito aí. Esse daqui... E não deixa de ressaca, isso que é bom. Não, glória a Deus por isso. Cara, acorda melhor ainda no dia. Aí eu peguei o ônibus pra casa e fiquei assim, sentado no ônibus. Eu não podia falar, porque se eu falasse, saía a língua. Eu fiquei em choque, porque Cheio, cara. Foi um nível de poder tão grande assim, que eu também acho que foi libertação. Creio que o Senhor também me libertou de muita coisa ali que tava amarrando. O fogo veio mesmo pra limpar. Veio. Eu fumava na época. O nível de poder que eu recebi foi tão forte do Senhor, pela misericórdia, por ele, porque eu não tava buscando, não foi, eu tô... Não. Não falar, é graça mesmo. Sim. Eu vi o cigarro assim, ó, na hora que eu ia pegar o cigarro, me dava moleza. Olha o nível de libertação. Eu não conseguia levantar o braço pra pegar o cigarro. Foi forte. Aí depois Deus me deu uma unção pra orar, pra curar, pra libertar a pessoa que fumava cigarro. Muita gente. Família toda. Que fumava foi liberta. Família toda. Toda foi liberta. Deus deu uma unção. Porque é unção, né? Sim. A unção é violenta. E aí eu cheguei em casa, pra você ver, quem Deus toca, fica marcado, né? É como Jacó, né? Quando Deus marcou Jacó, ele ficou mancando. E a minha irmã olhou pra mim, eu não falei nada. Ela falou assim, aconteceu alguma coisa, está diferente.
Aí minha mãe abriu a boca, tava atrás de mim. Ele foi batizado no Espírito Santo. Eu falei, isso é batismo? Aí eu consegui falar, isso é batismo? É o batismo. Eu falei, tá. Só que pra você processar, cara, você tá no mundo, você tá com a ideia totalmente... Sim. Não é difícil você processar as coisas espirituais. Não é de uma hora pra outra que você vai entender, né, e aceitar o que aconteceu. Eu fui deitar, irmão, eu tinha um problema no tornozelo esquerdo, numa dividida de bola, tinha acho que 13, 14 anos, eu dividi a bola no campeonato e fraturou mesmo. E pobre, né, cara, você não vai fazer cirurgia nem nada, você fosse uma faixa ali, mas ficou machucado, ficou ainda dolorido e eu sentia ele ainda, né, porque a fratura deve ter sido bem forte. Eu tô deitado na cama, meu irmão saiu, né, meu finado irmão saiu do quarto, hoje a gente já tava morando no sobrado, tá, né, no quarto. E eu pensei, varão, se aquilo ali foi Deus, faz de novo. Pra quê que foi falar isso, pensar isso? A glória entrou no quarto, o coração disparou de novo, o fogo veio, mais forte ainda, eu não conseguia falar mais, aí eu não conseguia mais falar em língua. Falei, Senhor, se é Jesus que tá aqui, cura meu tornozelo. Aí eu senti uma mão descer do peito até o tornozelo e apertar. Aí ele falou em voz, você tá curado, sou eu, Jesus. Aí ele soltou, na hora que soltou eu não senti mais a dor no tornozelo nem os estralos. Uau. Mas eu fiquei com medo, eu falei assim, poxa vida, ninguém... E todo mundo na sala, né? Porque eu passava no quarto, pela porta do quarto, chegava na sala. Casa de corredor. E eu ficava assim, Deus, mãe, vem aqui me ver, mãe. Alguém entra aqui nesse quarto, pelo amor de Deus, não tô aguentando pra me tirar dessa situação. Ninguém entrou. Fiquei a madrugada toda naquele fogo, naquele poder. Falando em inglês. Não conseguia mais falar. Meu, foi Não tomado. conseguia. Fui tomado mesmo. E aí de manhã, essa é a parte mais engraçada da história. De manhã, eu subi as escadas, aí dei uma relaxada e eu perguntei, falei, irmã, que é mais crente do que há mais tempo, eu tô sentindo um fogo aqui, um negócio aqui. Você sente isso também? Ela, nunca senti. Eu falei, puxa vida. Porque é diferente o dom de línguas com batismo de fogo, né? Sim. Poxa vida. Será que é demônio? Aí eu falei, o que eu faço? Pergunta pros pastores. Na época não tinha zap, pô, como é que eu vou perguntar?